te convidar a abrirmos nossas Bíblias no livro de 2 Reis nessa noite, no capítulo de número 19. Muito obrigado. Quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. 2 Reis, capítulo 19. O domingo da igreja perseguida será no dia 15 de junho. Já está inclusive bem próximo, né? Menos de um mês. Então, se você quiser dar a sua contribuição participando da peça teatral, pode falar com a trabalhadora Patrícia. Em nome de Jesus. A gente está testando aqui o microfone, a gente consertou. Vamos ver se ele corresponde, se a gente consegue voltar a usá-lo, em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 19. Ezequias ora na casa do Senhor. Eu vou ler inicialmente o verso 1, depois a gente salta para o verso de número 14, em nome de Jesus, tá? Acompanhe aí através da sua Bíblia. Aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Eu salto para o verso 14, diz assim: Recebendo, pois, Ezequias as cartas dos mensageiros, leu-as e subiu a casa. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor. Dá isso aqui, Paulo Júnior, por favor. Inclina. Eu vou continuar. Verso 16: Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas eram obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és o Senhor Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os teus olhos nessa hora. Me ajuda aqui, Paulo Júnior. Vem cá em nome de Jesus. Deus amado e Deus querido, nessa hora, Pai, momento da Tua santa e gloriosa palavra, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, nós faremos menção da Tua palavra nesta hora, Pai. Pedimos que o Senhor possa falar com cada um de nós. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Teu Evangelho tenha livre curso, Deus, em nosso meio, Deus. E que seja a noite de corações sendo aquecidos. Seja a noite, Deus, de vidas sendo renovadas. E da Tua voz ecoando em cada vida. Apresento, Senhor, a minha vida como Teu servo e humilde instrumento, clamando, Deus, vem falar conosco uma vez mais nesta noite, em o nome de Jesus. Poder estar assentados, amém? Queridos, essa palavra está aqui no meu coração. Eu inclusive falei a respeito de um trecho dela hoje. Fizemos uma reunião com líderes de célula e com as pessoas que vão ministrar a célula na próxima semana, a fim de podermos alinhar, né? O trabalho tem fluído muito bem, Deus tem usado a vida
de vocês, e na nossa reunião eu fiz menção dessa palavra, porque meu coração estava cheio. A gente lê um trecho bíblico de um dos momentos mais tensos da história de Israel. Israel nem é o termo correto teologicamente falando, biblicamente falando. O termo correto é um momento tenso da história de Judá. Tecnicamente, Israel já tinha deixado de existir, porque aqui nós estamos falando de um tempo que Israel se divide em dois reinos: reino do norte, chamado de Israel, reino do sul, chamado de Judá. O reino do norte já tinha sido extirpado, destruído. E sabe quem usurpou e acabou com o reino do norte? O Império Assírio. O império chamado Assírio já tinha acabado com nossos irmãos do norte. Sobraram o Israel do sul, mais corretamente dizendo, Judá. A nação de Judá foi o que sobrou, o reino do sul. E o mesmo Império Assírio que destruiu o norte, castigou o Egito, e agora vem contra o reino do sul. Eles têm um poder militar muito grande. Irmãos, esses assírios são impossíveis. Se você ler lá no livro de Isaías, vai dizer, eles criaram umas botas para os seus guerreiros, umas botas super reforçadas, umas botas de guerra, e quando eles marchavam, aquilo fazia um estrondo, aquilo fazia um barulho. Uma pessoa já era um barulho enorme. Agora você multiplica o barulho de um marchando para 185 mil soldados marchando. Não sabemos que tipo de material eles puseram nas botas, se uma madeira, se uma ferragem, se um metal, mas a verdade é que esse exército, na marcha, ele já fazia com que as pessoas tremessem. Somente na sua marcha, eles já faziam com que aqueles que estavam sendo atacados ficassem temerosos. Muitas vezes é assim que o inimigo age. O inimigo, ele age com barulho, o inimigo, ele age com ruído, o inimigo, ele age com afrontas, o inimigo muitas vezes age com palavras enviadas. Veja, às vezes não são palavras faladas, às vezes são palavras trazidas por emissários, às vezes são palavras enviadas, e o inimigo, ele tenta minar as forças. E foi o que aconteceu aqui. Os assírios eles eram uma superpotência militar. E a Bíblia vai dizer que eles já tinham cercado. Irmãos, entra nessa história comigo nessa noite. Eles já tinham cercado. Vamos imaginar que aqui nós estamos na capital da cidade, aqui, nessa igreja. Eles já cercaram Madureira, eles já cercaram Guadalupe, eles já cercaram Cascadura, eles já cercaram Acari, eles já cercaram Pavuna, eles já cercaram Rocha Miranda, eles já cercaram Coelho Neto. Eles cercaram tudo, eles tomaram tudo, tudo tomado, e agora só falta tomar Jerusalém. E eles vêm numa pegada, numa toada ameaçadora. Eles vêm para gerar e provocar um pânico psicológico. E a gente está vivendo uma geração que o psicológico da geração não vai bem. O nosso psicológico é afetado de tudo quanto é jeito, não é verdade? A gente vive uma geração que o mental não está bom. A gente vive uma geração que a saúde mental é a mais atacada. Se as gerações passadas tinham problemas musculares, ósseos, de sangue, de câncer, o problema preponderante da geração atual
é a saúde mental. E veja, o inimigo ele ataca Israel provocando pânico psicológico. Deixa eu te dizer nessa noite, o inimigo ele não mudou de estratégia. Ele vem também a te provocar pânico psicológico. Ele vem também com astúcia, ele vem também com palavras, ele vem com ataques para acabar com a tua fé, para acabar com a tua esperança, para te deixar trancado dentro de casa, para te deixar trancado num quarto escuro, para te fazer desistir dos teus sonhos, para te fazer desistir dos seus projetos. Ele vem provocar um abalo no seu psicológico. Pastor, você está contando a história da minha vida. Calma, não é o pastor, é Deus, e Ele vai continuar falando nessa noite. Para vocês terem uma noção, irmãos, os assírios eles trabalhavam com esfolamento. Eu vou falar umas coisas feias aqui, você vai ficar um pouco assombrado, mas é verdade. Eles trabalhavam com esfolamento, eles arrancavam as peles das pessoas. Eles desenvolveram uma técnica chamada empalação. Eles pegavam uma lança e erguiam a pessoa pelas suas genitálias, e essa lança não cravava de uma vez só. A pessoa ficava levantada numa lança, e aquilo ia penetrando dentro da pessoa aos poucos. E os assírios iam assistindo aquilo e achando bonito. Irmãos, eles arrancavam as cabeças das pessoas e botavam em exposição as cabeças. Então na Síria, vários locais tinham cabeças de inimigos expostas. Irmãos, eles faziam as pessoas beberem chumbo derretido. Eles davam chumbo derretido para os inimigos beberem. Imagina o dano que esse chumbo derretido provocava nas pessoas. Eles provocavam um cegamento coletivo. Eles tinham prazer de cegar as pessoas. Eles furavam os olhos dos seus inimigos. A história conta que certa feita eles pegaram um rei, e o procedimento de cegamento foi tão traumático que o rei acabou falecendo. Ele não só ficou cego, eles faziam com que os inimigos bebessem óleo fervente pela boca. Os assírios eram um povo muito mau. Toda vez que você for criticar o profeta Jonas, que você for descascar Jonas, falar mal de Jonas, lembra das coisas que eu acabei de falar. Porque Jonas, quando é enviado a Nínive, ele está sendo enviado para pregar a salvação para esse povo. E Jonas é ser humano como nós. Jonas, ele sabe das coisas que aconteciam como nós. Ou seja, não é apenas um exército, é um terror de guerra. Não sei se vocês sabem, guerra tem regra. Guerra tem regra. Que não pode. Guerra tem regra. Hospital não pode ser atingido, escola não pode ser atingida, lugares onde a Cruz Vermelha está atendendo não pode ser atingido, locais onde os médicos sem fronteiras estão atendendo não pode ser atingido. Guerra tem regra, mas eles não tinham regra. E agora esse povo macabro, esse povo assim, sanguinolento, eles estão diante de Jerusalém, já tomaram tudo e estão atacando. E aí nós temos um exemplo de um rei chamado Ezequias. Judá só teve 3 reis honestos que serviram a Deus. O reino do norte teve nenhum rei que serviu a Deus, por isso que acabou. Judá só teve 3, Ezequias é um deles. E agora Ezequias, irmão, é o líder. E como o líder sofre nessas horas, tá? Quando o inimigo ataca, é o líder que põe o peito para dizer, pois não, pode falar, eu sou o líder. Pois não, pode dizer, eu que vou falar com Deus. E Ezequias se mostra assim. A Bíblia vai até dizer em capítulos anteriores que ele chegou a pagar impostos para o Império Assírio por um período, para que pudesse ser poupado. A Bíblia vai dizer que ele parou de pagar impostos quando muda o rei, e depois, quando ele, com medo de ser atacado, ele volta a pagar impostos. Mas aí quando ele volta a pagar os impostos, não tem mais jeito. Os assírios querem invadi-lo. E talvez a gente se depare com situações como essas, não tão difíceis como essas. Eu quero declarar hoje 3 verdades. O tema da palavra de hoje, Raquel está super atenta, é: quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. Vamos declarar isso juntos? Quando tudo parece perdido,
número 1, deixa eu te dizer, Raquel, vem comigo. Quando o medo bate, escolha a fé, querido. Escolha a fé. Foi isso que Ezequias fez. O verso 1 vai falar assim para a gente, ó: aconteceu que, tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes. Isso é natural, tá? Não ficou pelado. Rasgar as vestes é um sinal de humilhação. Os reis faziam isso para que pudessem falar com Deus. Ele rasgou as vestes reais, se vestiu de um pano de saco, de um pano de chão, de uma roupa simples, e entrou na casa do Senhor. Então eu percebo que Ezequias, ele não se desesperou, mas ele tirou a roupa bonita, pegou a roupa de vir na igreja no domingo e rasgou, dizendo: não é o meu reinado, não é a minha glória. Ele rasga as vestes, bota um pano de chão e fala: Deus, eu confio somente em Ti, porque quando o medo bate, ele escolhe a fé. A fé. E eu percebo que o versículo 14 vai dizer que Ezequias recebeu a carta, estendeu e leu diante do Senhor. É uma carta de intimidação. Escute essa, é uma carta de intimidação. Porque Senaqueribe, ele não ameaça, ele não ataca só com força, ele ataca com as palavras. Ele envia mensageiros para zombar, ele envia mensageiros para zombar de Deus, ele envia mensageiros para prometer destruição. Era como ele estivesse dizendo assim: olha, nem Deus salvou os outros povos, e não vai ser vocês que Deus vai salvar. Foi assim que Senaqueribe falou. E quantas vezes na sua vida você recebe cartas que às vezes não vêm com o selo do rei, cartas que às vezes não vêm escritas, mas que te afetam? Uma demissão inesperada, uma demissão que você não esperava, um exame que aponta uma doença grave na tua vida ou em alguém da tua família, uma intimação, uma citação judicial que nos assusta, a traição de alguém que você confiava. É uma carta. Um filho envolvido com vícios, ou afastado da fé, são cartas. A notícia de que o casamento não aguenta mais. A gente também se depara em situações como Ezequias. A gente também recebe cartas que a gente não estava esperando por elas, querido. E quando o medo bate, Deus está dizendo hoje para mim, pastor Felipe, e para você que está aqui nessa noite, que nos assiste pela live: quando o medo bate, escolha a fé. Ezequias não usou política, Ezequias não usou estratégia, Ezequias não usou seus militares. Ele sobe ao templo, ele ora, ele se humilha e ele se entrega quando ele recebe a carta. Será que quando você recebe a carta negativa, será que a gente quer mexer nossos pauzinhos? Será que a gente quer dar as nossas próprias soluções? Será que a gente quer encontrar as nossas próprias saídas? Mas Ezequias nos dá um exemplo. Ele não responde com espada, até porque ele não teria poder para isso. Ele não responde com soldados, até porque ele não teria condições disso. A Bíblia diz que ele sobe ao templo e ele ora. Ele ora. Eu me lembro de um irmão nosso, homem de Deus, fez tudo certinho, não comeu a merenda antes do recreio, casou direitinho, virgem, servo do Senhor, ele e a esposa, e grávida do primeiro filho, filho planejado, filha planejada, sabe a vida toda pautada na palavra de Deus. Mas crente sofre, não é porque faz tudo certo que vai dar tudo certo. E aí, primeiro filho, gravidez de risco, perde, não perde, perde, não perde, perde, não perde, perde, não perde. Eu me lembro de um culto nosso aqui, todo mundo foi embora, ele falou assim: pode me emprestar a chave? Pode. Por que você vai ficar? Vou ficar aqui conversando com Deus até Ele falar comigo. Sobe ao templo, sobe ao templo. A nossa geração publica nos status, publica nos stories, publica no Rio, publica no Instagram, no TikTok.
TikTok, que eu nem sei o que é. Tem outro aí, que eu também não sei o que é. Mas bota no Face, bota em tudo quanto é lugar. Mas a solução para o teu problema muitas vezes está em subir ao templo. A solução para o teu problema está em subir ao templo e falar com teu Deus, e entregar para o teu Deus. A gente entrega para tanta gente, no outro dia está todo mundo sabendo. A gente confia em gente que não tem que confiar, na outra hora está todo mundo sabendo. E Deus está dizendo, quem tem que estar sabendo sou eu. Eu vejo gente orando na internet, escrevendo na internet, Deus faz isso, escrevendo oração. Que geração boba é essa, irmãos? Que geração sem sentido é essa? Ezequias recebeu a intimidação e subiu ao templo, se humilhou e se entregou. E Deus está falando, talvez a gente está recebendo cartas de demissão, cartas com doenças graves, cartas com processos judiciais, cartas com um filho viciado ou afastado, cartas com uma doença ou com um casamento em crise. E Deus está dizendo, quanto tempo que a gente não sobe ao templo, quanto tempo que a gente não se humilha, e quanto tempo que a gente não ora, e quanto tempo que a gente não entrega diante do altar. Aleluia. A tendência natural é entrar em desespero. A tendência natural é tentar resolver do nosso jeito. A tendência natural é buscar apoio em quem não pode nos ajudar. A tendência natural é travar e se entregar. Aí o pastor vai visitar. Porque aconteceu isso, pastor, enfraqueci. Não, mas isso aconteceu para te deixar mais forte. Isso aconteceu para você buscar e produzir o teu milagre. Isso aconteceu para tu se mexer, sair desse congelamento espiritual, sair dessa inércia espiritual. É para buscar mais, é para orar a Deus, é para entrar em juízo com Ele, é para falar com o Senhor face a face. Deus está dizendo nessa noite, tem cartas que tu precisa parar de segurar elas sozinho. Tem cartas que tu está recebendo, que tu tem que parar de esconder elas e segurar sozinho, porque Deus está pronto para te ouvir, Deus está pronto para estender a mão sobre a sua vida, Deus está pronto para te escutar, entrar com providência sobre você. Mas a gente gosta de guardar a carta. A gente gosta. Essa carta aqui, vou guardar. Aí começa a pirar, ficar doido. Guarda a carta, guarda mesmo. Fica doido. Deus está dizendo, apresenta a carta para mim. Ezequias pegou a carta, finge que o celular é a carta, e ele apresentou no templo. Eu já apresentei cartas aqui, irmãos. Eu já apresentei cartas nesse altar aqui. Eu já apresentei afrontas. Eu já apresentei ataques do inimigo nesse altar. Eu já apresentei fofocas que o inimigo plantou nesse altar. Eu já apresentei uma série de coisas que o inimigo lançou nesse altar. E quando tu apresenta no altar, Deus diz, deixa que eu resolvo. Aleluia. Deixa eu te dizer nessa noite, quando o medo bate, escolhe a fé. Aí tu vai conversar com um ímpio. Aí tu vai conversar com um ímpio só porque ele tem lá um título de psicólogo, que às vezes não discerne uma coisa espiritual. Aí tu vai conversar com ele porque ele tem um título de psicanalista que ele fez na esquina ali, imprimiu na impressora HP, meu irmão. Não estou dizendo que a gente não tem que buscar ajuda. Também busco quando necessário, mas a nossa sociedade, ela está líquida demais, ela está frágilzinha demais, e Deus quer levantar um povo mais fortalecido, e Deus quer levantar um povo renovado, e Deus quer levantar uma igreja fortalecida, e Deus quer levantar uma igreja, olha, que tem capacidade de enfrentar, que tem capacidade de lutar, que tem capacidade de vencer, apresentando as cartas para Ele. Escolha a fé. Eu vejo que ele apresentou as cartas para Deus. Ele vai apresentar a Deus no verso 15. Ele vai dizer assim, Senhor, Tu és Deus, Tu fizeste os céus e a terra. Ele reconhece a soberania do Senhor, ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece o grande poder do nosso Deus. Eu
aprendo, irmãos, que quando tudo está contra você, Deus está a seu favor. Há situações, como Ezequias viveu, que tudo estava contra ele. O poderoso inimigo estava contra ele. O ataque do inimigo era contra ele. Mas olha o que diz o verso 32, que eu ainda não li. Deixa eu localizar aqui. O Senhor responde assim, no verso 32. Ele fala assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Olha a palavra de Deus, escuta. É essa palavra que importa pra gente. Não entrará nessa cidade, nem lançará sobre ela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho onde vier, por ele voltará. Porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Humanamente não tinha jeito. E tem vezes que a gente está cercado como Ezequias estava. Quando você tem um monte de boleto que vence junto, você não tem condição de pagar. A gente passa por isso. Quando você ouve assim, não tem mais jeito, às vezes a gente está como Ezequias. Quando parece que ninguém entende o que você está vivendo, você pode se sentir cercado. Quando até os amigos fogem e te deixam sozinho, a sua fé pode estar abalada. Mas deixa eu declarar hoje aqui uma palavra de Deus sobre a tua vida. Enche o teu coração de fé aí para que tu possa receber. A palavra de Deus é assim, diz assim: não vai lançar flecha alguma, não vai entrar, não vai tocar. Eu vou repetir, recebe aí: não vai lançar flecha alguma, não vai entrar, não vai tocar. Aleluia, aleluia. Essa palavra que Ezequias viveu. As famílias estão sendo atacadas, irmãos. Casamentos estão sendo atacados, irmãos. Filhos estão sendo atacados, lares estão sendo atacados. Basta tu tomar uma decisão, basta tu determinar no teu coração de seguir a Deus, o inimigo começa. Mas Deus me trouxe aqui para dizer hoje: essa batalha é minha, essa batalha é minha. Não temas, eu defenderei você por amor do meu nome. Esse versículo 34, ele é muito poderoso. Aqui se levanta o que os teólogos chamam da inviolabilidade de Jerusalém. Olha o que Deus diz, é pesado, Erivelto, o que Deus diz: eu ampararei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O 34 está dizendo. Sabe o que Deus está dizendo aqui, Joana? Isso aqui não é só para Ezequias, isso aqui é para sempre. Deus está dizendo: enquanto vocês forem fiéis a mim, ninguém toca em Jerusalém. Mas pastor, Jerusalém foi destruída mais de 70 vezes depois disso. Sim, mas eles foram fiéis a Deus. Deus está dizendo: enquanto for fiel a mim, ninguém toca nessa cidade, por amor a mim e por amor ao meu servo Davi. Deus está dizendo: enquanto tu tiver compromisso com Ele, enquanto você estiver firme com
Ele, enquanto a tua vida estiver pautada nele, enquanto tu obedecer ao nome dele, Ele tem o controle de tudo. Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. E se algo acontecer é porque passou por Ele primeiro, é porque Ele permitiu, é porque vai ser bom para você, é que vai te trazer crescimento. Mas Ele está dizendo: se tu for fiel a mim, eu tomo conta de tudo, eu tenho controle de tudo, eu te guardo, eu te livro, eu te protejo e eu abro a porta quando tu precisa. Aleluia. Deus está a favor. Estou dizendo que Deus está batendo palma para tudo que a gente faz, irmãos, que nós somos falhos. Não estou dizendo que Deus não vai puxar a nossa orelha quando necessário. Vai. Mas estar a favor é quando tua vida está em fé, pautada na presença dEle. É quando a nossa vida está estruturada na presença dEle. E Ele fala: eu te guardo. E Ele nos guarda, queridos, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Dia desse eu passava por uma situação tão difícil. Eu já tinha assim uma derrota na minha vida muito séria, decretada. Mas uma derrota, irmãos, que era assim, difícil dizer para vocês o peso dessa derrota. Era uma derrota que me causaria um prejuízo de mais de um carro 0 quilômetro. Vocês sabem quanto custa um carro 0? 100 mil reais, por aí. Derrota decretada. E eu estou aqui pregando como se nada tivesse acontecido. Eu estou fazendo gabinete, indo na célula, mas por dentro o psicológico está quase morrendo. E um dia eu estou conversando com Deus. Foi um negócio tão pesado, irmãos, que nem para minha esposa, que eu não costumo ter segredo, eu não consegui contar. E um dia eu estou conversando com Deus. Eu estou lendo a carta como Ezequias fez. Senhor, olha essa situação. Como é que eu vou vencer isso? E Deus responde assim, meu coração dentro do metrô. Ele fala assim: você vai ver o meu cuidado na tua vida. Você vai ver o meu cuidado na tua vida. Você vai ver o detalhe do meu cuidado na sua vida. Irmãos, passou uns dias, e aquela situação que já estava consolidada, eu descobri uma brecha desse tamanhozinho assim. E aí eu fui, uma questão processual. Eu fui, conversei, era em São Paulo. Conversei com a pessoa, falei assim: me explica essa situação. Ela vira para mim e fala assim: e doutor, cometemos um erro. Nós cometemos um erro. Falei: não fui eu, não fomos nós que cometemos o erro, somos nós. Amanhã esse erro vai ser solucionado, pode ficar tranquilo. E aí Deus confirma no meu coração: estou cuidando nos mínimos detalhes. Irmão, saiu aquela tonelada das costas, e eu percebo claramente como Deus cuida de nós. Quando tudo está contra você, Deus está a favor. Eu vou repetir: não significa que Deus está batendo palma para tudo que você fala. Não significa que Deus está batendo palma para tudo que a gente faz. Não significa que todas as nossas atitudes têm a aprovação de Deus. Não significa porque a gente é pecador. Eu não quero pregar um evangelho aqui de criar monstro, de criar crente assim que acha que é o bam. Não. Mas quando eu digo que Deus está a nosso favor, é que Ele te ajuda nas suas dificuldades, Ele te ajuda nas suas lutas. Eu venci essa situação. Um dia na EBD, na Escola do Crescimento, mais intimamente, eu conto com detalhes para vocês. Aqui no altar está transmitindo, eu não gostaria. Mas Deus mostrou o seu poder no mínimo detalhe. E foi isso que Ele fez com Ezequias. Tem promessa que vai se cumprir na tua vida, não é por causa do seu mérito. Tem promessa que vai se cumprir na sua vida por causa da aliança. Tem promessa que vai se cumprir na sua vida por causa da aliança, pelo amor que Deus tem por você.
que a gente está fazendo com a aliança que a gente tem com Deus? O que a gente está fazendo com a nossa aliança? Será que a gente está desperdiçando a nossa aliança? Será que a gente está tendo a nossa aliança como algo sem importância? Será que a aliança, por exemplo, do batismo, essa semana fez 3 anos do batismo do Jonas, da Isabela, da Neuzinha, da Eduarda. Aí depois teve batismo, 6 meses depois foi da Alexandra, 1 ano depois foi da Patrícia Martins e do Alex. Em breve vai ser de um monte de gente. Eu estou declarando em nome de Jesus. O que a gente está fazendo com essa aliança do batismo? Tem promessas que vão se cumprir na tua vida, não é porque a gente anda certinho, não. Tem promessas que vão se cumprir porque tu segurou essa aliança e vai com ela até o final. Tem promessas que vão se cumprir na tua vida porque tu tem sido fiel à aliança. Tu tem guardado o teu coração, tu tem guardado a tua vida, tu tem guardado o teu propósito. Sim, tem dias de tropeços, tem dias que a gente não está bem, tem momentos que a gente peca, tem dia que tu acorda querendo largar tudo, tem dia, olha, que teus hormônios te arrebentam. Mas Deus, Ele está olhando para a aliança. E a aliança, ela é maior do que uma crise. A aliança, ela é maior do que um momento difícil. A aliança é maior do que uma crise que possamos atravessar. A aliança, ela é maior do que uma fase na nossa vida. Mas Deus está olhando a aliança. Aleluia. É isso que Ele fala. Verso 34, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Davi, irmãos, aqui tem nem mais pó de Davi. Davi já tinha morrido há anos e anos e anos e anos. Mas sabe o que Deus fez? Porque Ele prometeu para Davi. Deus falou que ia dar uma dinastia muito grande. E na história da humanidade que se tem registro, a dinastia de Davi durou mais de 450 anos. Os seus filhos e netos e netos e netos e netos foram sendo rei mais de 450 anos. A média daquela época era 120. O máximo que uma dinastia durava era 120. Aí você diz assim: mas pastor, mas Deus falou que ia ser eterna a aliança com Davi e só durou 450. Deixa eu completar. Em Jesus, Deus está cumprindo essa promessa. Porque o cego Bartimeu, quando ele vira para Jesus, o que ele fala? Jesus, filho de quem? Tem compaixão de mim. Então Jesus, ele é o cumprimento. É como se em Jesus o reinado de Davi fosse eterno. E é eterno porque ele vem dessa casa. Então deixa eu te dizer, vai ter dias difíceis. Vai ter dias que tu vai estar cercado. Vai ter dias, olha, vou falar uma coisa aqui que não devia falar. Mas vai ter dias que você vai fazer como Jonas, desejar morte, sabe? Nem é mais recomendado fazer, porque tem pessoas que têm gatilhos, né? Aí a gente fala essas coisas, ativa um gatilho até suicida. Não é isso que o teu pastor quer para você. Mas vai ter dias que a gente vai preferir não ter nascido, como o Jó falou. Maldito dia que disseram, nasceu um menino. O Jó falou isso. Vai ter dias, mas se tu permanecer firme, se tu passar por essa, se tu aguentar esse cerco, se tu passar por esses boletos, se tu passar por essa ventania na tua casa, se tu aguentar esse tranco, Deus vai contigo até o final. Vai! Deus vai contigo até o final. Eu me lembro de uma época em nossa casa, irmãos. De ter ido uma vez no banco com a minha mãe pagar uma conta atrasada, e a moça do banco real na época falou assim: só pode pagar se pagar todas as atrasadas. E aí tinha escola atrasada, aluguel atrasado, prestação de um carro, que a gente não tinha carro, vinha para a igreja de ônibus, Bom Sucesso, era muito difícil, que a gente gastava de passagem, dava para comprar um carro naquela época. E eu me lembro da Caixa falar assim, e assim com uma superioridade, com a gente com cara de pobre coitado, de pobre mesmo que somos, que éramos mais ainda,
E ela dizia: só pode pagar se pagar todas as atrasadas. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Minha mãe nem deve se lembrar disso, eu era criança. E eu me lembro que, clamando ao Senhor, o Senhor nos ajudou a passar por tudo aquilo. Aquela dívida foi paga, aquela prestação foi quitada, as escolas foram pagas, nós nos formamos, o aluguel foi em dia, depois a casa passou a ser nossa. Sabe por quê? Deus entra com providência, Ele envia recursos, mas Ele envia recursos abrindo porta de emprego, Ele envia recursos te dando ideia para que você possa trabalhar, Ele envia recursos dando ideia para que você possa empreender. Ele tira a gente da nossa situação. E às vezes a gente está num momento que a gente não vê saída. Estou chegando no final já. E Ezequias estava assim, no momento que não via mais saída. Mas eu chego no 3 e vou caminhando para uma conclusão. Eu quero te afirmar nessa noite: Deus tem 1000 maneiras de fazer o impossível. Você pode falar aí para o teu vizinho que está perto de você? Deus tem 1000 maneiras de fazer o impossível. Aleluia. Você pode até dar ideia para Ele, mas Ele faz da forma que Ele quer. Você pode até sugerir: Senhor, faz isso aqui, mas Ele faz do jeito dele. E vou te afirmar uma coisa: normalmente o jeito dele é melhor. Normalmente o jeito dele é melhor. Certamente Ezequias está pedindo para vencer a guerra. No íntimo dele, ele queria vencer a guerra. Mas olha o que diz o verso 35. Sucedeu, irmão, você tem que ter fé para escutar isso nessa noite, para que você possa viver, tá? Eu estou lendo alguma coisa aqui que é muito forte. Escuta com fé nessa hora para tu viver isso. Sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que eram corpos mortos. Eu vou repetir o 35. Põe o 35 aqui, Raquel. Vamos abrir uma exceção hoje. É profético. Vamos lá, Raquelzinha. 2 Reis 19:35. Aleluia. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Aleluia. O verso 36. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. Deixa eu declarar, Patrícia Guedes: uma noite, um anjo, 185.000 inimigos mortos. Uma noite, um anjo e 185.000 homens mortos, sem espada humana, sem estratégia, sem interferência, porque Deus faz do seu jeito. Aleluia. Aquele filho que você acha que nunca mais volta, Deus tem uma palavra que pode mudar o coração dele. Aquela dívida que você acha que nunca vai pagar, e eu tenho as minhas também, e muitas, Deus vai dar escape, Deus vai abrir portas, Deus vai dar um jeito e vai te ajudar para te liberar recursos. Aquela causa que parece perdida, Deus pode mudar o coração do juiz. Aquela enfermidade que medicina não resolve, Deus pode curar, sustentar e operar no meio dela. Um único anjo, uma única noite e um único Deus. Você está orando assim: Senhor, será que eu vou morrer e não vou ver acontecer?
Será que eu vou partir para a eternidade e não vou ver acontecer? Deixa eu te dizer, um único anjo, uma única noite e um único Deus. Ele é Deus de milagres. Aí você pega os livros assírios, é lindo, né? É igual quando joga Flamengo com Vasco. Sempre foi o juiz que roubou, não é, Patrícia? Né, Alex? Ah, foi roubado, né? Eles também falaram isso, irmão José Fortunato. Os assírios escreveram essa batalha num livro. E eles falaram, foi roubado. Eles botaram lá, Felipe, que foi uma peste vinda de ratos. Espalhou por todo o arraial deles e matou os 185 mil. Nem perder, eles sabem. Parece o torcedor brasileiro, né? Só serve se for campeão. E a gente não sabe, não gosta de perder. Nem perder o inimigo sabe. E você pode ler, está nas bibliotecas, nos arraiais assírios. Foi uma peste de ratos. Eles não negam a derrota, mas eles buscam um motivo natural. Mas a Bíblia nos mostra que a derrota deles não foi por um motivo natural. A derrota deles foi por um motivo sobrenatural. O anjo do Senhor. Aleluia. Vamos estar de pé nessa hora. Eu queria pegar essa palavra com a igreja mais cheia. Mas se tu veio aqui hoje porque ela era para você. Se tu saiu da tua casa hoje, venceu as dificuldades, é porque ela era para a tua vida. E eu até pensei em guardar para o domingo que vem, mas Deus falou, é para hoje. Deixa eu aplicar nessa hora e a gente termina. Deus pode manifestar o sobrenatural hoje na tua vida. Ele pode usar uma praga, uma porta, uma palavra, uma mudança de agenda, um recurso que talvez você nem saiba que existia. O que parece impossível para mim, o que parece impossível para você, é possível para Deus. Deus tem 1000 formas de te socorrer hoje. Ele pode usar um anjo, uma pessoa, uma reviravolta, um recurso inesperado. Mas você tem que crer, porque Ele tem poder e age com propósito. Não desista, porque quando Deus decide agir, até um exército inteiro cai sem se mover. E é esse Deus que eu creio. O povo de Judá não levantou uma espada. Ezequias não respondeu uma provocação. Não foi estratégia, foi oração. Foi oração. Porque quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. E Ele está no controle da sua vida e da minha.